esse é o erro que eu estou pensando, a própria UFS cometeu esse erro. Sério? Então, mas foi mas aí é o seguinte, quem assinalou, quem não assinalou o item acaba ganhando, entendeu? Nesse caso, elimina o item. Não. A pessoa tem que entender que ela não quer tirar uma nota boa, ela quer tirar uma nota melhor que a dos outros. Completamente diferente. Não quer que anule. E se anular, também ganha, se não anular. Só de foto. Então, questão 2 para a gente finalizar essa primeira etapa de correção. Um corpo de massa M1 e velocidade V1 choca-se com um corpo de massa M2 e velocidade V2. Durante o choque, o corpo 1 exerce uma força F2, para dizer que está fazendo força no 2, no corpo 2, e o corpo 2 exerce uma força que ele chamou de F1 no corpo 1. Assinale as corretas. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade da quantidade de movimento dos corpos é quilograma multiplicado por metro por segundo. Né? Quantidade de movimento é M vezes V. Legal. A variação da quantidade de movimento de cada um dos dois corpos é uma grandeza vetorial, que tem sempre a direção e o sentido de sua velocidade. Não. A variação da quantidade de movimento dos corpos é uma grandeza vetorial. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, variação dela também. Que tem sempre a direção e o sentido de sua velocidade. Mas espera aí, o cara estava indo para um lado, aí pode bater e continuar indo para o mesmo lado, ou pode bater e ir para o lado oposto. Sim. Certo? Se ele bateu e continuou indo para o mesmo lado, a variação da quantidade de movimento aponta para lá, enquanto a velocidade aponta para lá. Se ele bateu a ponto de inverter o sentido do movimento, aí eu concordo que vetorialmente a quantidade de movimento teria o mesmo sentido da velocidade, mas da velocidade após o choque. Ele nem falou qual velocidade que ele está falando, se era antes ou depois do choque. Então não dá para dizer que é verdade, tem muita coisa bizarra aqui. Essa é UFSC. E tem sempre, né? A palavra sempre. Claro. Bacana a tua observação também, cara. Eu queria enrolar. Bromation. 08. Sempre vai acontecer essas afirmações assim, o cara fica, meu Deus, o que ele está querendo dizer? Tem que ler 2, 3 vezes para tentar se achar. 04. O impulso produzido pela força F1 tem a mesma direção e sentido de F1. Não tem erro nisso aqui, cara. Não tem erro, a afirmação está perfeita. Mas eu lembro que quando eu fiz essa questão, eu pensei exatamente como vocês, coitado, errou. E continuei, mas aí eu volto, né? Dei uma outra ali e eu, sabe? Olha lá. O impulso aplicado pela força F1 tem a mesma direção e sentido de F1. O que é impulso? Impulso é força vezes tempo. Força sendo vetorial, impulso também é. E a direção e o sentido desses caras é o mesmo. Então realmente o impulso gerado por F1 tem a mesma direção e sentido da própria força que originou F1. Que nem o física, meu amor. Para onde que aponta a força? Na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração. Beleza? Então cara, é bacana vocês falar isso, cara, pra que tu vê, não pensa que um professor, por estar mais familiarizado, não correria o risco de achar que ele está falando da F1 e da F1 de novo, mas não, ele está falando do impulso e depois da força. Duas grandezas vetoriais diferentes. Verdade. 08. Bem filho da mãe. E é isso que a gente precisa agora nesse final, entendeu? É tomar cuidado com essa... entrar no clima da UFSC, exatamente. Se precaver para esse tipo de coisa que vai acontecer, sempre aconteceu. Se a resultante das forças externas que atuam sobre o sistema constituído pelos dois corpos for nula, a quantidade de movimento desse sistema também será nula. Forças externas nulas, sistema isolado, quer dizer que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Nula se os caras estiverem parados no início da brincadeira. Se a resultante das forças externas que atuam sobre o sistema constituído pelos dois corpos for nula, o impulso que age em cada um dos corpos desse sistema também será nulo. Se a resultante das forças externas que atuam sobre o sistema for nula, o impulso resultante é nulo. Mas um corpo empurra o outro, um corpo faz impulso no outro. Perigoso mais uma vez. O impulso que age em cada um não é nulo. O
resultante é que é nulo. Merda. Tá, eu consegui. Eu zerei, Eu parabéns. zerei. Não zero, porque eu não marquei a 2. Eu marquei. Isso aí, galerinha. Eu não zerei. É para isso que existe o simulado, para a gente se ferrar agora e se ferrar um pouco menos na UFSC. Outra, vocês não vão ter que gabaritar. Isso. Vocês não vão ter que gabaritar. Vocês estão concorrendo com pessoas, na grande imensa maioria, que não tiveram a qualidade de aulas que vocês tiveram na maioria das disciplinas. Acredita nisso, manter a tranquilidade e agora também aprender a aplicar o foda-se nesse final. Porque tem duas opções. Como é que você aplica o foda-se? Ah, vou fazer a prova de qualquer jeito. Não. Fazer a prova bonito, mas pensar. Ou fico nervoso e vou pior, ou faço com calma e vou melhor. Tá? Então tem que aplicar o foda-se, fiz o que eu pude durante o ano, agora eu vou relaxar, vou me concentrar. A galera que não sabe aplicar o foda-se vai tremendo e aí, meu querido, a coisa fica difícil mesmo. Galerinha, continuamos na próxima. Valeu! É verdade, é verdade. Oficialmente, tchê!